Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. A nossa meditação de hoje, ela está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao versículo de número 41. E o texto diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vamos falar hoje sobre as tempestades que vêm sobre a nossa vida, e elas surgem de forma que a gente fica perplexo, porque as tempestades que surgem em nossas vidas é algo que não podemos evitar. O texto de Marcos ilustra muito bem o que eu estou dizendo, porque os discípulos jamais imaginariam que um mar que passou todo o dia calmo e que estava proporcionando uma viagem tranquila pudesse se transformar num monstro furioso, querendo os destruir completamente. Porque simplesmente uma tempestade de vento surge de repente, pondo em risco a vida deles, ou pondo em perigo a vida deles. Eu percebo, meus irmãos, que as tempestades da vida, elas surgem de modo inesperado. Ou seja, ela vem de surpresa. Quando a gente não imagina, quando a gente menos espera, ela simplesmente aparece. O evangelista Marcos registra que naquele dia Jesus passou todo o tempo ensinando à beira-mar o reino de Deus. E no finalzinho da tarde, ele então dá uma ordem aos discípulos para que eles entrem no barco e passem para a outra margem, para a região de Gadara, onde havia um homem possesso de demônios. E Jesus iria lá para libertá-lo. A gente vai ver isso mais na frente. E o mar estava tranquilo. Não havia sinal de tempestade. Mas quando eles estavam no meio da viagem, de repente, sobreveio uma tempestade de vento, agitou de uma forma tremenda o mar, criando imensas ondas, a ponto do barco estar para afundar. Eu percebo que as tempestades da vida também são inesperadas. É um acidente que acontece de repente num passeio que parecia tranquilo, ou numa viagem que parecia tranquilo. É uma notícia na manhã de segunda-feira de que você está demitido. É uma crise que surge no casamento, uma enfermidade que aparece de repente, você vai fazer um exame de rotina, né? Você faz todo de 6 em 6 meses, tem pessoas que fazem de ano em ano, e de repente acusa uma enfermidade lá que você cai, não tem como se segurar. Como homens de fé e mulheres de fé, precisamos estar preparados
para as tempestades que certamente virão sobre a nossa vida. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de cada ser humano nesta terra. Veja que interessante. Os discípulos, por exemplo, passaram todo dia ouvindo o Mestre e fazendo a sua obra. Mas isso não os poupou da tempestade. O fato deles amarem a Jesus e terem deixado tudo para seguirem a Cristo não os poupou do mar revolto. E às vezes, pessoas, elas vêm ao Evangelho com uma ideia romântica de que agora que sou crente, todos os meus problemas vão ser solucionados, eu não vou mais ter nenhum tipo de problema, eu estou blindado. E agora as coisas vão ser diferentes. E elas nutrem na sua consciência de que agora, como cristãos, não vão passar por lutas, não vão passar por dificuldades, não vão passar por aflição, não vão mais sofrer tentações. E essa ideia romântica leva muitos ao desespero quando a tempestade vem. Então precisamos entender que mesmo como servos de Deus e servas de Deus, não estamos isentos da tempestade. Ela vem, e vem às vezes de modo inesperado. Mas a tempestade da vida também surge de modo perigoso. Não é somente inesperado, mas também perigosíssimo para nós. A tempestade de vento provocou grandes ondas que quase afundou o barco. A tempestade da vida também são ameaçadoras. Elas são perigosas. São verdadeiros terremotos em nossas vidas. Às vezes as tempestades, elas chegam de forma tão intensa, irmãos, mas tão intensa que a nossa estrutura é abalada, jogando por terra aquilo que levamos anos para construir. É a morte de alguém que não imaginávamos perder e de repente perdemos. É uma amizade de anos destruída por causa de uma traição. Um sonho que se transformou num pesadelo. É a ingratidão dos filhos criados com tanto labor e carinho e que, nesse momento de dificuldade e de necessidade, eles não estão perto, eles não estão assistindo. Percebemos que as tempestades da vida, elas também não podem ser controladas. E quem disse que eu e você pode controlar uma tempestade que vem sobre nós? Precisamos entender que elas são maiores que as nossas forças. Que as nossas forças. De repente, um vírus causou em nós pânico. Por quê? Porque esse vírus veio de forma inesperada, ele é muito mais forte do que nós, perigoso. Isolamento social, distanciamento social, uso de máscara, uso de gel, tantas coisas que foram sugeridas. No entanto, pessoas foram contaminadas, continuam sendo contaminadas, pessoas morreram e ainda morrerão outras. Por quê? Porque ninguém controla esse negócio. Os discípulos, eles tentaram controlar aquela situação. Claro que eles tentaram, como nós também estamos tentando. Mas a saída foi clamar, porque só Jesus pode controlar as tempestades da vida. Só Jesus pode dizer basta.
Quando eles tentaram controlar e não controlaram, quando eles viram que o barco ia afundar, eles gritaram: Mestre, nós vamos morrer. E o Senhor, ao ser despertado, diz o texto, que o Senhor ordenou ao vento: acalma-te, chega. E ele parou imediatamente. As ondas que estavam levantando com fúria, o Senhor disse: aquieta-te, calma. E elas se acalmaram. Eu entendo claramente que só Jesus tem o poder e a autoridade para dizer: só até aqui, basta. Mas eu percebo também, meus irmãos, que as tempestades da vida, elas surgem de algo que não imaginamos, daquilo que menos esperamos. Os discípulos conheciam o mar da Galileia. Eles também sabiam quais eram as épocas em que soprava vento, em que o mar ficava bravo. Eles conheciam muito bem aquele mar. Mas era difícil para eles acreditarem que o mar, onde eles tiravam o pão de cada dia, agora os queria matar, devorá-los. As tempestades da vida surgem muitas vezes de lugares e pessoas que você nunca imagina. É uma decepção com o seu irmão, com sua irmã em casa ou na igreja, que você tanto ama e admira. É você descobrir, depois de 5, 10, 15, 20 e até 30 anos de casamento dedicado, descobrir que o marido ou a esposa tem um amante. É você trabalhar quase que metade da sua vida para alguém que você confiou toda a sua vida ali e de repente ele lhe demite sem justa causa. Meus irmãos, ainda hoje, há momentos em que as maiores crises que enfrentamos vêm exatamente de lugares onde nos sentíamos mais seguros, de lugares onde a gente estava se sentindo guardados e seguros. São por essas razões que enfrentamos grandes conflitos ao nos depararmos com as tempestades da vida. Por exemplo, como conciliar a obediência a Cristo e a tempestade? O versículo 35, o discípulo recebe uma ordem. No finalzinho da tarde, Jesus disse: vá para o outro lado. Vamos entrar no barco e conduza para outra margem. Só que no meio do caminho, uma tempestade. Como conciliar a obediência a Cristo, de cumprir aquilo que ele determina, e a tempestade que surge de repente no meio do caminho da nossa vida? Isso gera conflito. E aí, muitos cristãos, não pouco, muitos, decidem então recuar, desobedecer, voltar atrás, por causa do conflito. E ele não consegue conciliar entre obedecer a Cristo e a tempestade que vem em seguida na sua vida. Mas tem uma outra coisa. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Porque o verso 35 e 36 diz que Jesus vai também com eles no barco. Eles não vão só, eles estão com Jesus no barco. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Você sabia que muitos de nós, depois de cristão, de receber pela fé o Evangelho e de viver na presença de Cristo, não entende por que mesmo estando na presença de Cristo, mesmo andando com Jesus, a tempestade vem. Poxa, eu agora sou crente, eu ando com Jesus, por que a tempestade agora veio sobre mim? Por que me acometeu essa tragédia? Por que aconteceu isso na minha vida? Como eu posso conciliar isso?
E isso gera conflito. Mas tem um terceiro conflito aqui. Como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Como eu posso conciliar isso? Eu estou com Jesus, eu ando com Ele, Ele está comigo. A tempestade vem, eu clamo, mas Ele está dormindo. A tempestade está aí, Ele está comigo, mas Ele está dormindo. Ele não se manifesta, Ele não diz nada. A situação está difícil, a situação está como está, mas Ele está em silêncio, Ele está dormindo. O texto, meus irmãos, ele não só apresenta os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida, como também nos apresenta as grandes perguntas que fazemos quando estamos vivenciando essas tempestades em nossa vida. E eu quero destacar aqui no texto 3 perguntas que são feitas. Primeiro, a pergunta feita pelos discípulos. Depois a pergunta feita por Jesus e depois a pergunta que eles fazem admirados. Primeiro, eles perguntam a Jesus. O verso de número 38, a parte B do verso, eles disseram assim, despertando Jesus que estava dormindo, eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Esta pergunta revelam 2 situações aqui. Primeiro, ela revela o medo no coração dos discípulos por causa da tempestade. Quando eles disseram, mestre, é porque eles estavam apavorados. Eles já achavam que iam morrer e que o barco ia afundar com Jesus dentro. Mas revela uma segunda coisa. Revela aqui uma fé deficiente. Lá, quando eles estavam ouvindo Jesus, eles estavam crendo. Lá, quando eles viram Jesus sobre o barco pregando para as multidões, eles estavam crendo. Mas agora que a tempestade veio, a fé se revela deficiente. O clamor que eles estão fazendo aqui, dizendo, mestre, não é de fé, mas é um clamor de desespero, de medo. Então nós percebemos que a primeira pergunta que é feita por aqueles que estão sendo impactados pela tempestade da vida e que eles não estão revelando fé, mas estão revelando pânico, revelando medo. Segundo, nós vemos a pergunta feita agora por Jesus, porque Jesus também vai questioná-lo. O versículo 40 vai dizer isso. Jesus então lhes disse, por que sois tímidos? Por quê? Como é que não tendes fé? Os discípulos, eles falharam no teste prático aqui. Assim como muitos de nós têm falhado e revelado medo em vez de fé. E aí tem uma coisa que nós precisamos saber. Que onde o medo prevalece, a fé sucumbe, ela desaparece. Ficamos com medo, sabe por quê? Porque duvidamos de que Deus esteja de fato no controle dessa situação e que estamos vivendo no momento. A pergunta é, por que Jesus exorta-os dessa maneira? Por que Jesus os exorta dessa forma? E por que Ele nos exorta nesse momento, dessa forma? Por que Ele está nos exortando desta maneira? A resposta é muito simples. Primeiro, por causa da promessa que Jesus faz. No versículo 35 ele diz, entra no barco e vamos para outra margem. Jesus havia empenhado a sua palavra a eles. Essa aqui faz toda a diferença. Ele empenhou a sua palavra. Entra no barco e vamos para o outro lado. Para Jesus, irmãos e irmãs, promessa e realidade é a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. Ele cumpre. Agora, precisamos entender que Jesus não promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura.
Ele não promete ausência de luta, porque Jesus disse em João, capítulo 16, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus ele não promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. E segura. Garantida. O Salmo 89, versículo 9 diz: Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam. Tu as fazes aquietar. Quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras e nas promessas do Senhor Jesus. Mas Jesus nos exorta por uma segunda razão, por causa da sua presença. Os discípulos não estão sozinhos no barco, Jesus está lá. Nós não estamos sozinhos nessa situação, Jesus está conosco. Ele jamais abandona o seu povo, ele jamais abandona a sua igreja. E essa é uma realidade que eu e você precisa ter com clareza. Porque em meio à tempestade da vida, a gente esquece de que Jesus está presente conosco. Mas ele está presente. O versículo 36 diz que ele está no barco, ele está lá no barco. E está lá no barco com eles. É a presença de Jesus que nos livra do medo. Do medo. Ora, se Jesus está comigo, eu vou. O que o salmista diz no Salmo 23, versículo 4? Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Deus nas tempestades é o nosso porto seguro. Olha o que Isaías diz no capítulo 43, versículo 2 e 3. O texto sagrado diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelo fogo, o texto diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, o Criador do vento e do mar está conosco. Não precisamos ter medo das tempestades. Não que elas não sejam perigosas, não que elas não sejam mais fortes que nós, não que elas não venham de modo inesperado, mas porque Jesus está conosco. Mas Jesus nos exorta ainda por causa da sua paz. Versículo 38 diz que Jesus está dormindo sobre o travesseiro. Sabe o que isso significa? Que Jesus estava descansando na vontade do Pai. E sabia que o Pai cuidava dele enquanto dormia. Isso é paz no vale. É paz no vale. O fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria trazer ao coração dos discípulos encorajamento, calma e paz. Ele está aí. Mas a tempestade se levantou, mas ele está aí. Não vai acontecer nada demais aqui não, porque ele está aí. Só a presença de Jesus deve trazer paz e calma ao nosso coração. E a última exortação que Jesus faz para nós aqui também nesse texto está no verso 39. Porque no verso 39, o texto diz que ele despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece.
E o vento se aquietou. E o vento se acalmou. Jesus exorta-nos por causa do seu poder. Do seu poder. Precisamos olhar e ver que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem o controle sobre a natureza, sobre a criação, sobre tudo e sobre todos. Ele não só controla a natureza, como ele controla as ações satânicas, ele controla as ações humanas. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde ele quer. Não tem nada fora do controle, não tem nada desgovernado. O barco não vai afundar se Jesus está com ele, se está nele. Precisamos, irmãos, nos acalmar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. E aí, a terceira pergunta agora revela espanto. Por quê? Admiração. Por quê? Porque eles foram impactados. Ficaram envergonhados por causa da sua falta de fé, da sua timidez na fé, de uma fé pequena, enfraquecida. Tá? E agora eles estão diante de um poder que eles não estavam acostumados a ver. Ele controla a natureza lhe obedece. O vento obedece à sua voz. A tempestade ela se dissipa diante da sua autoridade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. A quem você deve temer? As circunstâncias? Ou o Senhor que controla as circunstâncias? Eu quero que você saiba que a sua vida e a minha vida está nas mãos do Criador. Nada acontece sem que Ele esteja no controle de tudo. Acredite, nós podemos vencer. Não porque nós somos super crentes, super homens, super mulheres. Não é por causa da sua intelectualidade, da sua capacidade, da sua inteligência. Não é por causa da sua força física. Não é por causa da sua juventude ou por causa da sua experiência de vida. É porque o Senhor, Ele é o Criador e o controlador de todas as coisas. Ele, na palma das suas mãos, mantém todas as coisas. Por isso nós podemos descansar nele. Por isso podemos crer de que Ele nos dará vitória. Eu quero que você creia de que o Senhor dará a você vitória. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Deus os abençoe e Deus vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. E que sobre ti levante o seu rosto e lhes dê a paz. Deus te abençoe.